Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um Respondendo aos Inscritos. Ah, meus amigos, eu sei que todo mundo fica ali a semana toda. E aí, cadê? Ele vai falar? Não vai falar? Minha pergunta não é pergunta. Meu Deus do céu, o que será? Bom, eu separei mais um grupo de perguntas aqui. Vamos ver o que é isso, né? Tem algumas aqui que são complicadas, outras que não, mas... são 2 páginas de questionamentos, tá? Vamos ver se eu consigo abranger todas as dúvidas que vocês possuem, tá bom? Bom, recadinhos. A semana passada, ufa, que turbulência, hein, meus amigos? Quem acompanhou, acompanhou. Como diria um grande amigo meu, quem tem olhos, que ouvirá. Mas é isso. Videozinhos polêmicos, causando o que um youtuber famoso iria dizer, né? Reboliço! Lá vai o tio Spook se divertindo também. Eu assisto umas tranqueiras de vez em quando pela internet, tá? Mas eu me divirto, é isso que importa, né? Às vezes a gente tem que chacoalhar a árvore para que frutos ruins caiam e aí coisas novas, folhas novas, frutos novos venham e floresçam para vocês saborearem este novo conhecimento. Mas vamos lá, recadinhos. Gente, dúvidas de vídeo, tá? Não entendi essa daí, eu vou mandar uma pergunta pro tio Spook. É no Spook responde. Não adianta mandar questionamentos de tio Spook, tem uma sombra atrás de mim, tem um vulto atrás de mim, tem um bicho papão no meu armário, a cuca acabou de passar no meu quarto, acabei de ver o Saci Pererê. Não adianta porque não vou responder esse tipo de questionamentos, tá? Se vocês estão vendo isso, bom, eu recomendo que vocês façam o que eu digo na playlist, faça a sua limpeza de casa, tá? Tio Spook, o que é uma sombra andando pela minha casa? Eu não sei, eu não tô aí pra ver, tá? Então fica complicado falar o que é cada coisa, tá? E caso vocês queiram fazer uma limpeza da casa de vocês, aí sim vocês acionem a limpeza de casas@gmail.com, que lá vão ser dadas as instruções para o procedimento de limpeza, para retirada dessas energias ruins, para poder ajudá-los de alguma maneira, tá bom? Enquanto isso, aqueles que realmente têm interesse, façam lá o vídeo, façam a sua limpeza de casa, porque tem muita gente fazendo e muita gente se impressionando com o que acontece quando utilizamos de tais energias, tá bom? Mas vamos ao que interessa, não é mesmo? Eu tenho algumas perguntas aqui que precisam de respostas. Enzo Carvalho. Olá, Rodrigo, tudo bem? Em um dos seus vídeos você fez uma rápida citação ao livro O Segredo. E disse que era uma grande besteira e em seguida recomendou O Poder do Subconsciente. Você poderia falar mais a respeito do segredo? Qual a sua opinião sobre por que acha ele uma besteira e sobre o poder, de maneira geral, do nosso subconsciente? Poderá falar um pouco mais a respeito do mesmo? Você concorda com a frase, quando se quer algo verdadeiramente com suficiente força, acaba-se por consegui-lo sempre? Enzo foi profético em suas palavras, mas vamos lá. Eu vou dizer algumas coisas sobre esses livros em questão, tá? Bom, primeiro, vamos entender algumas coisas, tá? O livro O Segredo, ele surge num período muito delicado da humanidade, quando a humanidade estava meio que fragilizada, sem uma crença, sem uma fé, tá? E precisava de uma explicação para algumas coisas. Então ele utilizou de uma base científica ligada à psicologia para poder justificar certos milagres que as pessoas poderiam vir a ganhar, a receber ou fazer em suas vidas, tá? Isso tornou-se uma ferramenta especulativa. E eu falei que era uma grande besteira, porque uma coisa é quando vocês entendem a coisa superficial, tá? A outra coisa é quando vocês pesquisam, vão atrás da origem de tudo. É a mesma coisa que falar sobre a Umbanda no Brasil. A Umbanda no Brasil, os orixás funcionam assim, assim, sim, tal, mas o que está por trás disso? É um rito africano. Tá bom, vai até a África, pergunta na África sobre a Umbanda, eles vão dar risada na sua cara, porque eles não acreditam na Umbanda, porque a Umbanda é brasileira, eles acreditam nos ritos africanos com base em todo o conhecimento africano que eles possuem, ok? Você não vai chegar na África e vai falar, olha, eu vim falar com o preto velho. Ele vai dar risada, vai falar, cara, aqui não tem preto velho. Eu vim falar aqui com o boiadeiro. Não tem boiadeiro.
Entende? Uma coisa é vocês irem a fundo, outra coisa é vocês ficarem na superficialidade. O livro O Segredo é uma coisa superficial, é uma coisa errada, é uma coisa que vocês nunca vão conseguir entender se vocês só se basearem no conceito do que está no livro O Segredo. Eu tive o livro, li e eu achei uma grande besteira. Por quê? Primeira coisa, quando escreveram o livro O Segredo ele é fundamentado numa yoga. Como assim, tio Spook? Há muito tempo atrás, muitos, até mesmo décadas atrás, existia uma yoga na Índia chamada Kriya Yoga, ou a yoga de você materializar os seus desejos. Existe um livro do Paramahansa, na qual ele diz como é a vida dele na Índia. Foi best-seller de vendas, tá? E ele diz que, no começo, ele fugiu de casa, ele foi conhecer a Índia, ele sempre pegava um trem e o pai dele trabalhava na empresa de trens da Índia, então ele tinha passagem gratuita para ir para qualquer lugar da Índia. E ele ia e via as coisas acontecerem. E um dia ele estava perdido numa mata e ele conheceu um mestre de Kriya Yoga. E ele falou, olha, eu gostaria muito de ter um lugar para comer, para beber, eu estou perdido aqui na mata. Ele falou, mas e aquele templo lá na frente? Como assim? Não tem templo? Um templo? Aí ele se depara com um templo maravilhoso, com comida, com abrigo, com tudo. E ele passa a noite nesse templo. No dia seguinte, o templo não existia mais. Ah, mas era ilusão de ótica. Ah, mas não sei o quê. Isso não vem ao caso. A história em si ela é baseada no princípio da Kriya Yoga, da manifestação e materialização dos seus desejos perante o nosso samsara, o nosso mundo da matéria. Então, quando vocês leem o livro O Segredo, vocês não percebem o que realmente está por detrás disso. São anos de estudo, no princípio de como criar, como fazer com que os seus pensamentos criem uma força tão grande, capaz de se materializar em objetos na sua vida, que possam auxiliá-lo em sua jornada, tá? Essa é a grande questão. Então nós estamos falando de anos e anos e anos de estudo contra mera 30, 40 páginas de um livro que acha que realmente vai ajudar uma pessoa simplesmente em sua literatura, e não vai. Outra coisa, quando a gente lê O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, ele realmente remete a esses estudos, porque o Joseph Murphy foi um psicólogo que acabou falecendo, mas ele conseguia arbitrar entre a ciência, no caso a psicologia, que ele era expert no assunto, junto com fenômenos do mundo sobrenatural. Então ele ficava como um pêndulo de um lado para o outro. E ele estudou muito o poder do subconsciente e estudou a capacidade de você utilizar palavras de maneira correta para poder obter aquilo que você deseja. Claro, você não vai ficar aqui falando, eu quero uma Ferrari na minha porta, eu quero uma Ferrari na minha porta, né? Que uma hora vai aparecer um ladrão, vai largar a Ferrari na sua porta e você vai achar que é sua, e você vai entrar na Ferrari e vai preso. Não façam isso em casa, né, crianças? Mas assim, eu lembro que em uma sala de aula, essa história eu já contei, mas eu vou contar de novo, tá? Eu estava numa sala de aula da Kriya Yoga, com grandes mestres, obviamente, das Filipinas e da China, e eles estavam mostrando como existe a possibilidade de você atrair por meio do pensamento mais fortificado. E uma das mestras, né, no caso uma monja que estava lá com a gente, ela explicou que ela estava dando essa aula de Kriya Yoga e uma moça que estava extremamente sobrepeso, tá? Ela infelizmente pesava 110 quilos. E ela queria porque queria emagrecer. E ela pensou, bom, eu vou utilizar então a forma como existe no livro O Segredo, né? E vou pedir ao universo. Na Kriya Yoga existem palavras específicas para você poder utilizar para manifestar as suas vontades. O mesmo acontece no livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Mas no livro O Segredo não existe. Então ela resolveu comprar e seguiu em frente dentro desse ensinamento. A monja nunca mais a viu. Falou, olha, não faça isso, utilize as simples instruções da Kriya Yoga. Mas não, ela resolveu ir atrás desses ensinamentos aí do Segredo. Eu acho que depois teve outros livros do Segredo aí que saíram. Beleza. Depois de muitos anos, ela reencontrou essa menina. E ela se surpreendeu com o que viu. Ela chegou para a menina e falou, nossa, o que aconteceu com você?
Ela falou, então, eu resolvi pedir para o universo para perder 10 quilos. E ela acabou perdendo 10 quilos num acidente de carro que arrancou-lhe a perna. Então, assim, tome muito cuidado com as coisas que vocês saem por aí comprando, adquirindo ou lendo, porque se vocês não seguem as simples instruções e não vão atrás dos conhecimentos realmente que originaram tudo isso, vocês vão estar sentenciando a vida de vocês a culpar o mundo espiritual pelas escolhas erradas, a forma errada como vocês conduziram a vida de vocês e fizeram as coisas erradas. Então, por favor, antes de sair por aí fazendo enormes besteiras, tentem estudar a origem de tudo, tentem aprender a origem de tudo para ver realmente o que está por detrás dessas informações. Caso contrário, vocês vão culpar o universo por coisas que vocês são responsáveis e não o universo. O universo seguiu a simples instrução que você fez. Eu quero perder 10 quilos. Tá bom. O universo fez com que você perdesse 10 quilos. Mas a maneira, quem escolheu foi o universo, não você. Ou você segue as simples instruções, tanto das aulas de Kriya Yoga ou da Kriya Shakti, ou você vai ficar fadado sempre no segredo. Tá bom? Erickson Ribeiro. Olá, tio Spook. Por favor, nos vídeos você fala que há influência antes e depois do obsessor ou outros entrar do corpo. Há alguma técnica de saber se estamos ou não infectados em mim, em outros? Obrigado. Erickson é o seguinte, o que eu sempre falo a melhor maneira de você ter certeza das coisas é a arte da comprovação. Como é que é a comprovação, né? Como é que eu vou comprovar isso? Você obviamente conhece a si mesmo, você conhece as suas atitudes, você conhece a sua vida, você conhece a sua postura, o seu caráter, a sua conduta, tudo como você leva a sua vida. Mas vamos supor que você começou a agir de má fé, começou a consumir drogas, começou a andar com pessoas erradas, começou a desrespeitar seu pai, sua mãe, começou a agir de maneira errada dentro da sua casa, agir errado com seus familiares e tudo mais. Ele é um comportamento questionável, concorda, Erickson? Claro, não condiz a você e muito menos na natureza humana. A natureza humana da compaixão, da boa vontade, da amorosidade. Não seria legal você agir dessa maneira. Alguma coisa está errada. Então, sempre observe os seus comportamentos, sempre observe quem você é e o porquê você está agindo dessa maneira. Porque cada vez mais que você age errado, cada vez mais que você começa a entrar no mundo das sombras, eles vão te levando à agressividade, aos estados mais animalescos, à compulsividade sexual, mas isso obviamente depois de uma certa idade, porque meninos e meninas, né, que estão com os homônimos à flor da pelvis, como diria a minha antiga funcionária do lar, vocês ficam excitados. Então, assim, não adianta falar, o estado animalesco e reprodutório do ser humano, aí vem um moleque de 12 anos, tio Spook, mas eu tô assim, eu tô todo excitado. Claro, você tá assim por causa dos seus hormônios, não por causa de uma criatura do mundo espiritual, né? Então, vamos lá. Você começa a questionar sua compulsividade falando, cara, eu não tenho por que ter certos impulsos e desejos que não condizem com a minha natureza. Entendeu? E aí você começa a se questionar dizendo, tem alguma coisa aqui, tá? De novo, eu disponibilizei uma playlist chamada Faça Sua Limpeza de Casas, onde muitas pessoas estão testando a veracidade do que eu falo sobre o processo de limpeza. São vários videozinhos, cada um relacionado a uma crença, tá? E eu recomendo que quem quiser faça, porque vocês vão sentir coisas, vocês vão presenciar coisas, é muito legal. E não tem problema, tio Spook, mas isso vai fazer mal. Gente, se fosse para fazer mal, eu não faria nem meu canal no YouTube. Eu não tenho o intuito de fazer mal a vocês, mas comprovar que existe alguma coisa legal ao lado de vocês. E todas essas energias estão aptas a ajudá-los. Vocês é que não estão aptos a ainda recebê-las, porque quem faz essas críticas é porque não entendeu o propósito do meu canal. E outra maneira, obviamente, Erickson, é me contratando para poder fazer todo esse processo. Aí tem que mandar o e-mail no limpezasdecasas@gmail.com e aí vocês vão receber as instruções sobre o que fazer dentro do processo de tratamento que o tio Spook realiza, tá? Mas a priori, Erickson, assim, o que eu falo é que todos nós estamos suscetíveis a essas criaturas do mundo espiritual, ok?
O que vocês têm que fazer é só se atentar, perceber mais o que está ao redor de vocês. É só isso. Abram consciência e a percepção para que isso não destrua a vida de vocês. Tiader Ribeiro de Freitas. E aí, ô Mão eu sou seu fã. Por que você não se livrou de sua alergia e de seu problema de vista? Já que sabes a técnica de cura. Olha só, deducho no teu spruque. Eu vou falar porque, assim, eu já me tratei muito com a minha técnica e, assim, eu sempre gostei da minha bicicleta, tá? Minha avó fala que o óculos é a bicicleta. Eu sempre gostei da bicicleta e eu nunca busquei tratar a minha miopia, tá? E o tratamento de miopia dentro das técnicas orientais, você tem que ficar um tempo sem o óculos. E eu dirijo, eu utilizo para poder ver os e-mails e estou sempre em constância com a interatividade com vocês ou mesmo com o meu dia a dia, com a minha vida. Então eu não posso ficar sem o meu óculos, tá? Ficar sem meu óculos é realmente perder alguns bons dias ali de tratamento espiritual e muitas outras coisas. Então recomenda-se que você tenha que ficar realmente alguns dias para que você consiga ajustar a miopia de uma pessoa. Então eu já ignorei, eu falei, não quero mais isso. A minha alergia, para você ter uma ideia, eu tenho alergia à carne. Eu não posso comer carne, mas por quê? Porque o meu organismo escolheu assim, não é porque, o tio Spook tem frescura ou foi algo que ele virou vegano e tudo mais, não. Aconteceu aos 20 anos de idade, quando eu comi e tive um grande choque anafilático, eu não conseguia respirar. O meu organismo escolheu, então eu não vou impor ao meu organismo voltar a comer carne só porque eu acho legal. E outra, eu postei um vídeo para vocês, que eu acho que você não viu, chamado Espiritualidade e os Animais. Eu acho que vale a pena você assistir para entender a lei, que a gente chama do perdão, e a lei da misericórdia sobre os animais. Por que eu vou comer uma carne de um animal se eu sou contra matar um animal? Se eu sou contra a utilização de carnes dessa maneira, simplesmente pelo prazer de comer carne? Se eu quiser realmente a proteína da carne, eu faço suplementação. Então eu tomo meus suplementos alimentares, o que me ajudam muito a equilibrar minha alimentação. Então eu não preciso matar um animal simplesmente para comer a sua carne, pelo prazer de sentir o instinto animal de morder uma carne, tá? Então eu não vejo a minha como uma alergia, e sim como uma salvação e uma aplicação da lei da misericórdia aí já em 22 anos da minha vida, o que eu me orgulho muito. Uma outra coisa que eu utilizei a minha técnica de cura e que eu não contei para vocês é o seguinte. Durante muitos anos eu frequentei a academia e eu adquiri pedra no rim. Então eu tenho algumas pedrinhas no rim, tá? Um dia eu acordei com algumas dores, eu falei, putz, eu vou fazer a prática de cura em mim. Geralmente, nós terapeutas dessa técnica em específico, nós não podemos tratar pessoas quando nós estamos doentes ou com raiva. Então eu estava sentindo dores, eu estava doente, mas eu resolvi fazer a técnica de cura no meu rim. E eu utilizei a priori algumas outras técnicas e depois a técnica em si com a qual eu trabalho. E eu consegui no dia seguinte fazer com que meu rim expelisse uma pedra de mais ou menos 0,6, 0,5 centímetros. Você sabe, deixa eu te perguntar, você sabe qual é a dor de você expelir uma pedra de 0,5 ou 0,6 centímetros no seu canal urinário? Pois é, foi gritante. Ao invés de passar por um procedimento cirúrgico, eu resolvi arrancar utilizando a técnica de energia. Eu arranquei a pedra e eu quase desmaiei de dor, tá? E assim, eu jurei para mim mesmo, falei, olha, depois dessa eu não vou fazer mais em mim no rim não, pelo amor de Deus. E aí eu fui até o médico, falei, olha doutor, eu sei que eu tenho uma pedra no rim, porque eu consigo ver. Tio, porque é maluco. Eu fui lá e falei, eu consigo ver a pedra, eu sei que tem uma pedra no rim de tantos milímetros, tal, em tal canto. Ele riu, ele falou, tá bom, deita aí. Incrível, o senhor tem mesmo. E ele se assustou e falou, realmente você tem, só que esse tipo de pedra que você adquiriu foi por excesso de Gatorade. Então eu fiz muito academia e tomei muito Gatorade na minha vida. E o Gatorade para mim foi um veneno. Ele me causou um castelinho de pedra renal. E a ordem médica foi, Rodrigo, beba água, acabou. Você não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa que você vai se machucar, porque corta o canal, entendeu? São cristais, e esses cristais são pontiagudos, e eles dilaceram você por dentro.
Então tem que tomar muito cuidado quando elas andam ou quando você vai fazer xixi. Nesse caso, eu bebendo água e amenizando com a minha cura, eu quase zerei as pedras, tá? Quase zerei. Eu fiz um exame recentemente, foi acho que há uns 2 meses atrás, e, puxa, é irrisória a pedra que se encontra lá e eu posso ficar bombardeando ela pouco a pouco com a minha técnica e com o tempo ela sai. Eu não estou impaciente com relação a isso, eu acho que uma hora ela vai sair, tá? Mas assim, a técnica funcionou muito para mim, até mesmo quando eu sofria, por exemplo, de enxaqueca e sinusite. Mudava o tempo, eu ficava com uma cara horrorosa, cara de cocker, assim, com os olhos caídos e tal. E em 4 aplicações no dia, nunca mais eu tive. Nunca mais, tá? Então assim, ela é muito forte, por isso que precisa tomar cuidado. A besta que resolveu arrancar a pedra renal de uma vez só, vou te falar que eu urinei sangue durante 2 dias com essa brincadeira, viu? Matheus de Melo Vieira. Rodrigo, eu sei que matar animais é errado, mas esse conceito abrange até insetos? Abrange, Matheus. É sério. Eu também fico chateado porque pernilongo não é de Deus, cara, sabe? Mas assim, é verdade. Vou te falar que qualquer coisa que você agrida os insetos ou qualquer tipo de criatura do reino da nossa natureza, você está fadado a ir para um inferno de gigantes. Como assim? Não! Existe um inferno muito legal dentro das lendas budistas, que eu acho que até é verdade, viu? Eles têm lá cerca de 18 infernos, 9 quentes, 9 frios. Mas existe um inferno específico que chama-se Terra de Gigantes, tá? O que é essa Terra de Gigantes? Eles acreditam que todo inseto que você matou ou realmente pisou acidentalmente ou aconteceu de você matar por prazer mesmo, né? O seu lado do mal, você será pisado constantemente e morto constantemente por insetos ou criaturas gigantes que você matou. É verdade, existe mesmo esse inferno. Assim, dentro do conceito budista, claro. Mas é uma maneira deles evitarem com que vocês matem esses seres, porque eles também foram criados, tá? Tudo que tem vida, tudo que foi criado, tudo aquilo que vocês olham, deve ser respeitado. Então, todos os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino dos animais e o reino nós dos humanos, né? Todos eles têm as suas formas de vida que devem ser respeitadas. Existem um habitat natural de cada ser dentro de cada universo. E isso deve ser respeitado. Para você ter uma ideia, existem lugares, por exemplo, existem comunidades budistas que mantêm vivo esses insetos, e quando aparece um inseto, eles pegam esse inseto e levam de novo para a natureza, eles soltam na natureza, ou eles mantêm isolados do ser humano para que eles não sofram, tá? É uma maneira de preservá-los. Eu falo também, eu sinto, porque à noite escutar aquele pernilongo no ouvido, eles não são de Deus. Mas a gente tem que pensar nisso também. Bruno Sato. Olá, Rodrigo, tudo bem? Eu aqui novamente. 2 perguntas. No início do canal havia um vídeo de introdução onde você explicava resumidamente sobre o que se trata o canal. Por que você retirou esse vídeo? Creio que o mesmo seria de grande valia para quem quer entrar no canal e para os haters de plantão que, se assistissem, talvez pensariam coisa rara hoje em dia antes de atacar. Sobre os vídeos de limpeza de casa, minha playlist favorita, qual você classificaria que foi o mais complicada, mais tensa? Houve algo muito pesado que não pôde ir para o ar? Forte abraço. Vamos lá, Bruno. Realmente existia assim um vídeo de introdução ao canal, cara. Foi feito aí pela equipe, a grande equipe da Ponto 25 Filmes, do João e do Maurício, tá? Saudade do 62, mas eles vivem viajando, vivem trafegando por aí, nunca tem tempo de parar aqui em casa para tomar um cafezinho, né, João? E aí complica. Mas nós tínhamos gravado sim numa outra casa que eu morava, num outro apartamento, e era um vídeo que explicava muito sobre a minha vida. Mas ele foi substituído pelo vídeo dos 50 bilhões de fatos sobre quem eu realmente sou, que eu acho que ficou muito maior e com uma abrangência muito melhor, comprobatória, né? Que traz os certificados, que traz tudo aquilo que eu passei na vida para vocês. Infelizmente eu retirei aquele vídeo do canal, por quê? Porque ele foi utilizado de má fé por um outro canal do YouTube que me atacou. Infelizmente esse cara
Ele já não está mais aí no YouTube, não está mais na plataforma, ele caiu fora, graças ao bom Deus, mas vai ter que responder isso ainda, tá? Ele pegou esse vídeo e denegriu a minha imagem de uma maneira brutal ao longo de milhões de vídeos dele e foi todos os dias metendo pau no Tio Spook. E uma hora eu botei um freio nisso e ele teve que tirar os vídeos do ar e eu tirei porque chegou uma época que eu cansei. Falei, pô, não é possível, entendeu? O cara não cansa. E agora foi substituído por esse dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, que vale a pena que vocês assistam. Hater que é hater, não tem como, cara. Eles botam uma verdade na cabeça e saem batendo naquilo, entendeu? Aí vem o hater de um canal, o hater de outro canal, outro canal, e vem me trucar. E vem querer peitar. Ah, isso não existe. Ah, isso é fake. Ah, Rodrigo é fake. Ah, Rodrigo não sei o quê. E assim, eu não tô aqui para provar nada para ninguém, eu tô aqui para mostrar um ponto de vista diferente sobre o mundo espiritual para vocês. Primeiro, eu faço um trabalho muito legal com jovens, para que os jovens passem por uma reeducação espiritual ou que tenham uma educação espiritual que os pais não dão. Então tem muitos pais que não estão dando uma educação espiritual aos filhos, o que é um pilar fundamental na constituição de caráter, na constituição da harmonia do lar, na constituição dentro da compaixão aos outros seres, e entre milhões de coisas. Há necessidade das pessoas terem, sim, uma fé, uma crença ou uma religião alicerçada. Por quê? Porque uma hora, cara, vocês vão olhar para cima e vão falar, meu, eu tô desesperado, eu não sei o que fazer, deve ter alguém aí que olhe por mim. Entende? Vai chegar uma hora que as pessoas elas vão entrar num frenesi, num estresse, em alguma situação complicada da vida que não tem outra explicação a não ser apelar para Deus. E se essa pessoa não tiver realmente esse alicerce, porque a família pode não dar atenção, porque outros, né, o namorado, a namorada, a mulher, o marido, o que seja, a família em si pode falhar em alguns aspectos, mas Deus não vai falhar. E aí, quem não tem um alicerce numa religiosidade, se perde. E aí eu recebo milhões de e-mails de pessoas dizendo eu quero me matar, quero me matar, quero me matar, que eu não vejo razão na vida. E as pessoas acham que tem que parar e começar a refletir. De novo, eu mudei o intuito do meu canal para ajudá-los. Então, a playlist do Transforme-se, as meditações budistas, eu acho que vale a pena a gente começar a trazer mais esperança para as famílias, vale a pena a gente começar a trazer mais harmonia para dentro da casa das pessoas por meio desses conhecimentos. E esse hoje é o meu trabalho, tá? Meu trabalho não é só limpar as casas, mas meu trabalho é mostrar para vocês o quão nós estamos errados em questionar algo divino, questionar a nossa essência divina, questionar a nossa vida em prol ao quê? Entende? É isso. Eu acho que a gente tem que começar a mudar nosso pensamento. Sobre limpezas de casa, tem vídeos que realmente foram retirados do ar, tem vídeos que geram um pouco confusão essa playlist. Eu gosto bastante. Tá, mas ir na casa das pessoas já é um pouco complicado. Quando você filma a casa das pessoas, Bruno, a gente invade a privacidade das pessoas e começa a expor. E expor a vida das pessoas, assim, a mediunidade, quando eu falo, eu entro e começo a falar sobre o que eu encontrei, o que eu não encontrei, né? A gente se depara com coisas da particularidade de cada ser humano. E essa individualidade, essa particularidade, às vezes não pode ser exposta. Então teve dias, por exemplo, que eu gravei uma excelente limpeza de casas. Quando posto no canal eu recebo um e-mail dizendo, olha Rodrigo, eu não gostei de você ter falado isso, eu quero que tire o vídeo do ar. Você fala, pô, mas peraí, você me deu anuência, você me deu tudo, o alicerce para falar, olha, pode publicar, adorei a gravação, foi lindo, foi maravilhoso. Ah, não quero mais, mudei de ideia. Aí eu tenho que respeitar a pessoa e tirar do ar. Então me gera problemas, não é tão simples assim, existe uma coisa chamada respeito. Tá? E esse respeito deve ser preservado. Tem muitas equipes que não têm respeito, tem muitas equipes que vão postando vídeos assim aleatoriamente, sem realmente saber o que estão mexendo, com o que estão mexendo e expondo as famílias. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre faço edição dos meus vídeos para exatamente retirar certas partes que a gente expõe demais e não quer dar essas brechas. Teve limpezas, os antigos inscritos sabem, e que foram sensacionais, mas acabaram saindo do ar porque essas pessoas pediram. Teve outras que a gente gravou e que, infelizmente, também a pessoa pediu para que não fosse dada a exposição e que nós enfrentamos seriamente certas criaturas que realmente foram muito legais e que nós deveríamos mostrar isso para as pessoas, mas as pessoas não querem expor a sua vida, a sua individualidade, o que tem dentro da sua casa, e aí me complica, tá, Bruno?
Não posso entrar em detalhes quem foram essas pessoas. Então teve vídeos sensacionais que acabaram se perdendo pelo famoso eu não quero das pessoas, tá bom? E isso me deixa chateado, porque o problema de um, muitas vezes, é o problema do próximo. João Vitor Bianchi. Olá, tio Spruck, tenho uma pergunta. De uns 3 anos para cá, tenho percebido que os acontecimentos em minha vida se repetem a cada ano e nas mesmas épocas do ano, sendo conhecer pessoas novas que eu goste ou terminar alguma relação, algo bom ou algo ruim. E é engraçado é que todos os anos eles começam e terminam praticamente na mesma época. Gostaria de saber se existe alguma explicação espiritual para isso ou outra explicação que a ciência não explica. Obrigado e guardo a resposta. João, essa é uma observação muito legal, cara, e é verdade. A vida de um ser humano ela é cíclica, tá? É engraçado, é assim, e não acontece só com você não, tá? Acontece comigo, acontece com muitas pessoas. Eu já tive isso. Comigo acontece com trabalho, eu quero matar, né? Porque assim, eu consigo um emprego. Aí eu fico 2 anos na empresa, de repente o projeto que eu estava, acabou a verba, não consigo mais tocar, aí eu tenho que sair do emprego, arrumo um outro. Ficou 2 anos porque aconteceu uma briga política, e essa briga política afetou quem realmente estava envolvido, tal, blá, perdi o emprego. Aí vou lá, arrumo um outro. 2 anos depois, você tem um canal no YouTube, a gente não quer, não gosta disso, tchau, até logo. É assim, cara, tá? A gente vive num princípio cíclico. Tudo na vida torna-se cíclico. Ó, acabou de passar um orbe aqui. Não, tô brincando, passou um mosquitinho na câmera, não é um orbe, tá? Mas tudo na vida torna-se cíclico. Pode ser por milhões de fatores, tá? Vícios de pensamentos. Então, quando acontece de chegar naquela época, por exemplo, você terminou um namoro. 2 semanas, 3 semanas depois, você conheceu uma pessoa, resolveu namorar. Quando chega naquela mesma época, você sente essa energia do término do namoro antigo e isso pode atrair energias que afetem o seu namoro. E aí você acaba levando uma tensão muito grande, porque foi naquele período que você terminou o namoro com uma pessoa que você gostava ou te deixou traumatizado e você leva esses traumas para um outro namoro, tá? Então são formas, pensamentos sobre datas específicas, isso acontece. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam do aniversário e criam formas de pensamento que o aniversário seja desagradável. Ou o famoso Natal, né? Tem pessoas que não gostam do Natal e criam formas de pensamento de eu não gosto do Natal e isso acaba afetando a data. Então vocês criam essas formas de pensamento e isso afeta sim os relacionamentos futuros, a vida de vocês e tudo mais. No meu caso, eu não sei se foi uma forma de pensamento, até porque eu tinha tanto trabalho para fazer nesses empregos que eu nem lembrava o que eu comi no dia anterior ou o que eu deveria fazer no dia seguinte. Então, não sei se foi, acho que foi mais um universo conspirando para que eu abrisse o canal no YouTube e ajudasse vocês de alguma maneira. Mas relacionamentos também, tá? Então, quando você se envolve com uma pessoa, além da data em si, você também atrai vícios, cobranças e formas erradas de lidar. Então, tudo torna-se um grande ciclo que vai se repetindo, 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 repetindo. E ao invés de você trafegar numa linha reta, você vai perdendo tempo girando, 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 girando. Então o que eu falo para você é, primeiro, observe todos os erros que você cometeu no passado, observe todos os erros que você passou e que ainda incidem sobre sua pessoa. Você limpa todos esses erros mentalmente, anula completamente isso para que você esteja limpo, apto a ter um novo relacionamento, limpo, apto para ter um novo emprego ou ter novas oportunidades na vida dentro daquilo que você almeja, tá? Anule o seu passado para que o seu presente, o seu futuro seja uma linha reta, porque o processo de evolução de uma linha reta é mais rápido do que você ficar girando atrás do próprio rabo. Mas existe, tá? Para você ter uma ideia, os cabalistas acreditam que a liberação desse ciclo aconteça de 49 a 49 anos. Então você só tem mais uma liberação, porque depois, né, o terceiro ciclo dos 49 não existe. Mas aos 49 esse ciclo é liberado e vem um novo ciclo na sua vida. Mas, de novo, é genérico, tá? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, não se sabe como ele vai se comportar a você. Primo autista. Olá, Milarepa! Logo depois de sua jornada de estudos e isolamento, como foi sua volta para casa? Aquelas criaturas ainda estavam com seu pai?
Foi a limpeza dele? Não, fez a limpeza dele? Como seus pais e seus irmãos reagiram ao saber sobre seus dons? Grande abraço e obrigado pelos ensinamentos de ateu agnóstico Caio Mon. Que legal. Caio, eu vou te contar, cara. Eu fiquei realmente 6 meses da minha vida, 6, 7 meses da minha vida fazendo um processo chamado filocalia. Então eu fiquei realmente preso, orando constantemente os textos católicos, tá? Com a Bíblia embaixo do braço e fazendo todos os salmos todos os dias ali. Eu ficava rezando 5 a 6 horas, 5 a 6 vezes por dia para a purificação da minha alma e funcionou, tá? Não vou criticar a Igreja Católica nesse sentido, como todo mundo sabe, tio Spook aqui, ele tem a playlist que ele odeia a Igreja Católica. Não. A Igreja Católica como instituição ela é questionável, mas obviamente o exercício da filocalia é maravilhoso, ele funciona mesmo quando aplicado de maneira correta. E funcionou para mim. E eu tive uma realização sobre isso que foi incrível, incrível, incrível. Meu pai, obviamente, não gostou nada disso, tá? Porque meu pai, ele é um economista, meu pai, ele tem uma graduação muito boa, meu pai é uma pessoa muito, mas muito inteligente dentro da matemática financeira. Meu pai sempre voltou-se aos estudos de econometria e economia e outras coisas. E ter um filho religioso para ele é um pesadelo, né? É um pesadelo. Então foi muito complicado meu pai aceitar tudo que eu estava fazendo. Meu pai sempre foi muito contra tudo isso. Ele chegou até a arrancar a Bíblia do meu braço quando eu tinha 22 anos. Eu estava lendo o livro sagrado e ele arrancou, dizendo que aquele livro não ia me dar nada na vida. Mas eu não julgo e eu peço para que vocês não julguem, tá? Aquelas criaturas ainda estavam com o seu pai? Estavam. Aquelas criaturas só realmente... Olha, vou abrir o jogo para vocês, tá, Caio? Eu não sei que criaturas eram realmente aquelas, tá? Eu não sei o que era aquilo, o porquê que estava sobre meu pai, até tenho uma ideia, mas dentro de uma evolução espiritual, aos 6, 7, 8, 10, 12, 15 anos de idade, cara, você mais foge do mundo espiritual do que você realmente senta e conversa com eles, tá? Então, assim, aquela casa foi vendida, meus pais, né, no caso, meu pai, ele acabou saindo da casa, nós saímos também, eu saí antes, para você ter uma ideia, tá? Eu fui morar sozinho, fui tocar minha vida, depois meus irmãos saíram, meu pai, e aquela casa foi vendida. Uma hora eu vou filmar aquela casa para vocês e vou mostrar para vocês que casa que era, tá? Eu sou louco para entrar naquele ambiente, eu queria muito, mas muito que o dono daquela casa hoje pudesse me receber para mostrar para vocês o que era aquela casa, tá? Eu tentei fazer a limpeza no meu pai, mas rolou uma meleca no meu pai. E assim, eu vou te falar, nós, dentro da escola de terapia que nós praticamos, nós não podemos tratar familiares, tá? Eu não posso tratar meu pai, eu não posso tratar ninguém da minha família, por quê? Por laços emocionais, laços familiares que são complicados de serem tratados, tá? Então, assim, por que complicados? Porque tem relações kármicas, porque tem relações de dívida, tem muita coisa envolvida, dívida espiritual, dívidas passadas, tá? E tem muitas coisas envolvidas e que nesse caso eu não posso tratá-lo, eu tenho que contratar uma outra pessoa, um outro instrutor espiritual que seja igual a mim ou superior a mim, para poder fazer esse processo no meu pai. E não é simples. Tá? Eu tentei fazer isso com ele e deu uma meleca, mas eu vou contar isso nos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, porque meu pai acabou indo até para o hospital. Mas não se assustem, foi um processo divertido e engraçado que ele passou e de aprendizado para ele, mas obviamente que ele não aprendeu nada, mas para mim foi um susto, mas eu vou contar para vocês depois, tá? Como seus pais e irmãos reagiram ao saber dos seus dons? Eles não sabem dos meus dons. Meu pai não sabe, nem meu irmão sabe, tá? Por quê? Porque eles não querem entender, não querem ver, não querem conhecer esse universo. É uma maneira deles de dizer, olha, eu não curto isso, tô tranquilo, desculpa, não quero me envolver, tá? Então meus pais não sabem, quem sabe é o outro lado da minha família, que eu vou contar na playlist dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, que vocês vão entender pouco a pouco o que realmente ocorreu, tá bom? Miguel Rock Kiss.
Olá, tio Spruck, me chamo Miguel, gostaria de saber se existem santos católicos no mundo espiritual. São os seres iluminados que se passam pelos santos? Desculpe pela leiguice. Miguel, sua pergunta é muito complicada, assim, por quê? Eu acho que vale a pena, Miguel, a gente fazer um testando demo, entre aspas, tá? Porque não é o demo, mas vamos testar a veracidade dos santos católicos. O que a gente pode fazer é tentar chamá-los dentro da minha casa, tá? Um santo católico que eu sei que, assim, existem técnicas que utilizam orações, por exemplo, do San Francis of Assisi, que é o São Francisco de Assis, tá? E que utilizam a oração dele, porque é uma oração muito bonita. Então eles se apoiam muito nessa oração do São Francisco de Assis. São técnicas específicas que trabalham isso. Mas assim, eu nunca trabalhei com os santos católicos. Eu não acredito muito na veracidade dos santos católicos, porque assim, existem figuras que a igreja precisou beatificar ou santificar para que eles fossem considerados mais um mártir da igreja católica. A questão é, o que comprova que esses caras realmente existiram? O que comprova que esses caras realmente fizeram um trabalho muito bom para a humanidade ou realmente foram isentos de culpa? Vocês viram a história dos papas que eu apresentei para vocês no canal. A história dos papas, ela é muito complicada, onde vocês tiveram papas que foram beatificados, canonizados, mas eles eram papas que deixaram filhos, eles eram papas alcoólatras, eles eram papas que morreram com doenças sexualmente transmissíveis horrorosas, eles eram papas que foram assassinos, e a Igreja Católica meio que se apoia nesse tipo de história. Não sei o porquê, tá? Eles precisam beatificar pessoas, eles precisam movimentar isso e colocar cada vez mais santos no mundo para que eles sejam louvados e admirados. Então a gente até pode fazer uma maneira de atrair a energia desses santos e verificar se realmente eles existem ou não dentro do mundo espiritual. Mas eu nunca fiz isso. Fica a critério de vocês. Se vocês acham que a gente pode trabalhar de tirar essa dúvida, e vocês que são católicos e que conhecem a história desses santos, tiverem algum livro que vocês possam me indicar onde tenha todos os nomes desses santos, a gente pode começar a ver essa possibilidade. Fica a critério de vocês, tá? Leonardo Manhães. Bom dia, boa tarde, boa noite. São 3h20 da madrugada. Tio Spook, tudo bem com você? O texto está um pouco grande, mas tentei deixá-lo confortável de se ler. Deixa eu ver se eu consigo ir direto na sua pergunta, tá? Desculpa aqui, Leonardo, mas o texto é grande mesmo. Vamos lá. Sua dúvida é o seguinte. Por mais que você sou extremamente convincente em suas explicações e análises, eu, por mais que queira muito acreditar, tenho extrema dificuldade em fazê-lo. Por isso gostaria que você me recomendasse alguma atividade que até um não sensitivo, como eu pudesse sentir algo e servisse como um veredito para sanar minha mente. Me desculpe se esse tópico já foi batido, mas novamente estou sem tempo para assistir às longas playlists, apesar de pretender colocá-las em dia assim que possível. Desde já agradeço a atenção e bons sustos. Leonardo. Leonardo, assim, eu não vou criticar o seu texto porque eu acho que é o seguinte, ele é factível. Por que é factível? Porque vocês não nasceram com habilidades de ver, de sentir ou ter uma consciência que seja aplicada a essas habilidades, tá? A mente de vocês, ela realmente vive num estado de confusão. Por quê? Porque muitos jovens no meu canal têm que pensar numa faculdade, têm que pensar nos estudos que devem seguir, têm que pensar na família, nos problemas do dia a dia, têm que pensar em muitas coisas. E a religiosidade, às vezes, nós não temos tempo para esse tipo de coisa. Então, eu acho que é natural não termos tempo e deixarmos de lado isso, mas uma hora ela vai aparecer. Não que todo mundo aqui vai ver, vai sentir, vai realmente transcender. Porque a espiritualidade ela é uma busca constante da evolução da mente do ser humano. Então, na hora que vocês começam a adentrar no mundo espiritual, essas portas vão abrindo. E a maneira como vai abrindo, à medida que vai abrindo, vocês vão aprendendo coisas legais e começando a enfrentar o que eu falei antes. Ou seja, vocês vão começar a enfrentar os seus venenos da mente, tá?
todo o seu apego, o ego, a ganância, a ignorância, a raiva, a inveja, dentre outros, que vocês vão começando a se deparar. E a ideia é você fazer com que vocês atinjam uma compaixão, seja por qualquer uma das religiões, porque todas elas acham que pregam a sua compaixão, tá? Até mesmo o catolicismo prega a compaixão ao próximo, e que é um exercício constante. Agora, eu não estou aqui para transformar vocês em médiums, eu não estou aqui para transformar vocês em sensitivos, eu estou aqui para ser um alicerce na vida espiritual de vocês, seja por meio de qualquer uma das minhas playlists. Eu tenho quase 500, não minto, eu tenho mais de 500 vídeos hoje no canal, tá? Eu sei que é complicado, mas é de importância vocês assistirem, é de importância vocês sentarem e começarem a entender o que eu falo para vocês. Eu acho que a maioria dos meus vídeos que são de análise, seja do Clone, do Ambu ou de outros canais do YouTube, são os que têm mais visualização. Mas não é de tamanha importância quanto de uma playlist como o podcast, como o Testando Demo, como os EVPs, porque trazem conhecimento a vocês. Por mais que os vídeos sejam longos, o aprendizado, ele é dessa maneira. Eu não posso ensinar a espiritualidade para vocês num vídeo de 5, 10 minutos, é desrespeito. Eu acho que a espiritualidade ela deve ser ensinada como se fosse uma aula de uma faculdade, uma aula de uma escola, porque faz parte de um processo acadêmico de aprendizado. E é isso que vocês têm que começar a prestar atenção. Então não adianta vocês me mandarem e-mails pedindo auxílio e tudo mais, sendo que tudo já foi explicado nos vídeos do canal. É só sentar e assistir, lá tem tudo. Eu acho que é de importância vocês começarem a aprender. Leonardo, assim, eu coloquei uma playlist chamada Faça Sua Limpeza de Casas. Eu não sei se você viu, talvez não tenha visto, mas o Faça Sua Limpeza de Casas é uma maneira das pessoas vivenciarem e sentirem a energia espiritual por meio de uma prática, seja da Umbanda, seja do catolicismo, seja do budismo, mas são exercícios que as pessoas podem fazer em casa para conseguir sentir energias, para conseguir se familiarizar com essas energias. Então, faça isso. Eu já deixei no canal esses pequenos testes para que vocês possam realizar. E eu acho que é de importância vocês vivenciarem isso, tá bom? De novo, eu não estou aqui para impor certas coisas a vocês, eu estou aqui para colocar um ponto de interrogação na cabeça de vocês, para que vocês saiam da situação ou da zona de conforto e comecem a correr atrás da espiritualidade de vocês, comecem a correr atrás de quem vocês são no mundo espiritual, para que sempre, quando vocês olharem para cima e perguntarem, cara, tem alguém aí? Ele olhe para você e responda, sim. E vocês consigam escutar essa voz. E não simplesmente olhar para cima e falar, não tem ninguém. É isso que eu quero, tá? Maxwell Araújo. Eu acho que é assim que se fala o seu nome. Olá, tio Spook, sou muito fã do seu canal, quero lhe tirar umas dúvidas. Você diz que não acredita no diabo, mas diz acreditar em Deus como força divina maior. Então você acha que existe uma força maior suprema do mal? Sim, existe. Tá? Assim, no budismo, a gente não acredita em Deus, no budismo a gente acredita numa consciência, né? Na elevação da consciência. Não existe Deus em si, tá? Então, assim, quando eu falo, acredito em Deus, é uma maneira de eu me comunicar com vocês de uma maneira trazendo a própria língua, ou seja, estou falando a língua de vocês, tá? Sobre o diabo, não sou eu que não só acredito, mas também o livro do Lawrence Gardner que eu coloquei no podcast chamado Diabo Revelado, que eu peço que, por favor, que vocês escutem, porque lá tem o texto que eu preciso que vocês entendam, que fala sobre a figura do diabo bíblico ao longo de sua existência, desde o Velho Testamento até os dias de hoje. Então eu preciso que vocês escutem, porque vai mudar realmente o ponto de vista sobre o que é o diabo. E eu acredito não é que é o mal supremo, mas existe um mal. O mal ele está intrinsecamente ligado ao ser humano. O ser humano ele é dual, tá? Nós temos a nossa natureza animal, nós temos a nossa natureza instintiva, nós temos a nossa natureza ligada aos instintos primitivos e que se fizer presente sobre um ser humano, isso nos domina, sabe? O prazer de comer carne, que tem pessoas que gostam, como se fosse um leopardo comendo lá o seu alce, sei lá.
Eles sentem prazer em comer. O instinto da reprodução, do sexo desvairado, da compulsão de eu quero dinheiro, me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro, sabe? Esses instintos mais primitivos. E são energias complexas porque se tomarem o corpo de um ser humano, o ser humano deixa de ter a sua consciência e age completamente como um animal. E isso é a maldade, agir como um animal, porque se você tem a consciência, a capacidade de eliminar isso de dentro de você, exercitando a razão sobre suas emoções, você consegue sanar isso, ok? Mas não, as pessoas gostam disso, então elas alimentam esse mal, elas fazem aquele malzinho pequenininho, sabe? Mas ele se torna exponencial. Tipo, eu vou pegar R$ 1 aqui, vou roubar um realzinho não vai sentir falta, mas vai complementar meu dinheiro do ônibus. Isso é furto, sabe? Então, assim, essa maldadezinha que vai crescendo, 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 ela torna-se uma proporção muito grande. E aí, quando você vai ver, você está tomado pela vontade de roubar. Então, tem que tomar muito cuidado. O mal, ele existe. E isso tem que ser combatido com a razão, com a compaixão, com a sabedoria. Se você não fizer isso, ele vai dominar você. E a sua religiosidade, o seu apelo a Deus e sua fé vão deixar de existir. Completamente. Isso é comprovado pelos grandes mestres acupunturistas chineses. Rodrigo Souza Baleeiro. Bom dia, Rodrigo. Pela visão do mundo espiritual, existe alguma diferença entre doações a uma instituição de caridade feita em dinheiro ou feita disponibilizando nosso tempo? Tem tudo o mesmo peso ou a disponibilização do tempo tem um peso maior? É obrigatório que façamos a doação dos dois, tanto do tempo quanto do dinheiro? O resto aqui eu vou evitar, Rodrigão, porque conta a sua história. Eu vou deixar só a sua pergunta, tá? Rodrigo, eu acho que os dois são importantes, tá? Por quê? Quando você doa dinheiro numa instituição, obviamente você está favorecendo pessoas a alimentos, a cobertor, a subsídios para sua existência. O que é sensacional, porque você está fazendo um gesto de caridade. Quando você dirige o seu tempo, você aprende muita coisa dando o seu tempo. Você vê pessoas que realmente estão passando necessidade, você vê pessoas que estão passando fome, você se depara com uma outra realidade. E quando você se depara com outra realidade, cara, existe uma comoção em você que isso se faz presente. Essa comoção faz com que você se veja naquela posição. Essa comoção faz com que você veja e aprenda o que é passar fome, que muitas pessoas nunca passaram fome na vida, tá? Muitas pessoas nunca tiveram problemas na vida. Isso é complicado, porque elas nunca presenciaram o que é morrer de fome, o que é você abrir a sua geladeira e perceber que você só tem água e mais nada, ou não tem nada para beber, que você só tem comidas como macarrão e não tem mais nada para saborear, porque o custo de você comprar água e macarrão é mínimo, que é o mínimo da existência, e não tem mais nada para você comer, sabe? Que você está em desespero porque a vida te negou a possibilidade, uma oportunidade. E quando a gente vai lá e olha e se depara com esse novo mundo, porque para muitas pessoas é um novo mundo, você fala, cara, isso existe. A gente fica numa zona de conforto muito grande, Rodrigo, onde nós não sabemos a realidade real do que acontece lá fora. Você liga a televisão e você vê guerra, você vê morte, e aí você vê aqueles programas humanitários, seja no Haiti, seja na Somália, na Etiópia, onde for, pessoas descendo comida e tudo mais, você só vê. Mas você não está lá carregando, você não está lá entregando para as pessoas, vendo aquele sofrimento, sabe? E isso é a diferença. Quando você simplesmente aperta um botão no teu computador dizendo doar uma quantia tal a tal instituição, cara, é uma coisa diferente do que você está lá no dia a dia. Mas os dois são necessários para que você consiga mudar o mundo, para que você consiga se mudar também, porque quando você faz uma doação financeira, o universo vê a possibilidade de retribuir financeiramente e lhe devolve esse dinheiro. Ele devolve esse dinheiro para que você consiga cada vez mais doar. É o exemplo que eu faço das instituições do Bill Gates, de grandes milionários, bilionários do mundo, com a qual ele consegue cada vez mais gerar mais e mais recursos para doação, mais e mais recursos para ajudar pessoas que estão precisando de alimento, precisando de um apoio, precisando de cobertor, precisando de um lugar para morar. Então é nobre fazer os dois.
tanto doar dinheiro para caridade, o universo vai lhe devolver esse dinheiro, ou mesmo você estando lá e fazendo com que a sua compaixão fale mais alto, do que a sua benevolência fale mais alto, do que você estender a mão para uma pessoa que você nunca viu na sua vida, mas que você sabe que é um ser humano igual a você. E que você ainda, eu espero que não, mas pode estar naquela posição, cara. E aí você vai esperar que alguém estenda a mão. Porque as pessoas precisam disso. As pessoas precisam estender a mão um para o outro, para poder ajudar, sempre numa roda, sempre num círculo muito forte a não ser quebrado, tá? Ufa, eu acho que é isso. Já deu quase 1 hora de vídeo. O Spook Responde, realmente é um enorme prazer falar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses recados, eu espero que vocês tenham gostado das respostas, ok? E agradeço de coração a tudo aquilo que vocês têm feito por mim, pelo canal, pela família Spook Houses, eu agradeço de coração. Dê uma olhada lá na lojinha, casasassombradas.com.br, tem coisas muito legais para vocês, agradeço muito, muito, muito de coração toda a ajuda que vocês têm me dado, todos os views, as doações, tem gente me fazendo doação aí para poder fazer meus retiros, para poder adquirir os produtos para as minhas práticas oratórias. Eu agradeço de coração a todos vocês, muito, muito obrigado e espero vê-los então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.